Pode começar, Ronaldo. Já estou aparecendo? Não. Eu acho que eles fecham. Muito bem, muito boa noite, senhoras e senhores. Está tendo início a sessão solene de entrega do Prêmio Almirante Álvaro Alberto para a Ciência e Tecnologia, edição 2021. A concessão de títulos a pesquisadores eméritos e menção especial de agradecimentos pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o CNPq, que é vinculado ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, MCTI, e a apresentação dos novos membros titulares, correspondentes e colaboradores da Academia Brasileira de Ciências, ABC. Esta sessão é promovida pela ABC, pelo CNPq, pela Fundação Conrado Wessel e pela Marinha do Brasil, e o patrocínio da Fundação Conrado Wessel. Senhoras e senhores, este ano, com as limitações impostas pelas medidas de prevenção ao novo coronavírus, optou-se por promover esta cerimônia tão importante para a valorização da ciência brasileira de forma virtual. A transmissão desta sessão acontece pelo YouTube, nos perfis da ABC e também do CNPq. Compõe a mesa de honra o ministro de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovações, astronauta Marcos Pontes. Diretor-geral de Desenvolvimento Nuclear e Tecnológico da Marinha do Brasil, almirante de esquadra Marcos Sampaio Olsen, representando neste ato o comandante da Marinha, almirante de esquadra Almir Garnier Santos. Presidente do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, acadêmico Evaldo Ferreira Vilela. Presidente da Academia Brasileira de Ciências, acadêmico Luiz Davidovich. O presidente da diretoria executiva da Fundação Conrado Wessel, acadêmico Erlei Felício Plesman de Camargo. Nós agradecemos às demais autoridades que nos honram com suas presenças virtuais. Registra-se ainda a presença nesta cerimônia de José Caricati, diretor executivo da Fundação Conrado Wessel, Maria Zaira Turki, diretora de Cooperação Institucional do CNPq, Helena Bonciani Nader, vice-presidente da Academia Brasileira de Ciências, em nome de quem reconhecemos a presença de toda a diretoria da ABC. Caetano Giuliani, diretor do Instituto de Geociências da USP. Roseli de Deus Lopes, vice-diretora do Instituto de Estudos Avançados da USP. José Roberto Drogovic, presidente do Conselho da Fundação Conrado Wessel. Cristiane Gonçalves Correia, secretária de Articulação e Promoção da Ciência do MCTI. Alex Fabiano de Magalhães, subsecretário de Unidades Vinculadas do MCTI. E Marcelo Bortolini, diretor da FINEP. Saúdam-se também os espectadores que acompanham a transmissão pelas redes sociais. Neste momento, senhoras e senhores, será executado o hino nacional e durante a sua execução iremos exibir um vídeo fornecido pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. Brasil nos onde denso raio
Neste momento, serão apresentados os agraciados, com a menção especial de agradecimentos e com o título de pesquisador emérito do CNPq. Vamos ao vídeo. Pioneiro na concessão de prêmios em ciência e tecnologia, o CNPq homenageia, anualmente, pesquisadores, personalidades e instituições que atuam com destaque em prol do desenvolvimento científico e tecnológico do país. Uma dessas honrarias é o título Pesquisador Emérito, concedido ao pesquisador brasileiro ou estrangeiro, radicado no Brasil há pelo menos 10 anos, pelo conjunto de sua obra científico-tecnológica e por seu renome junto à comunidade científica. Já a menção especial de agradecimentos é concedida a pessoas físicas ou jurídicas em reconhecimento aos significativos serviços prestados ao crescimento, desenvolvimento, aprimoramento e divulgação do CNPq no ano anterior à entrega do título. Conheça os contemplados deste ano. Pesquisadores eméritos: José Galizia Tundizi, Ciências Agrárias, Ecossistemas. Possui graduação em História Natural pela Universidade de São Paulo, mestrado em Oceanografia na University of Southampton e doutorado em Ciências Biológicas pela Universidade de São Paulo. Professor titular aposentado da Universidade de São Paulo, atua na pós-graduação da Universidade Federal de São Carlos orientando mestres e doutores, e é professor titular da Universidade Fevale, Novo Hamburgo. Foi presidente do CNPq de 1995 a 1998. Adelaide Faljoni Alario, Ciências Biológicas, Bioquímica. Graduada em Química pela Universidade de São Paulo, é professora titular de Bioquímica e Biofísica da Universidade Federal do ABC, instituição na qual atuou como autora do projeto acadêmico pedagógico de 2004 a 2005, pró-reitora de graduação entre 2005 e 2007 e vice-reitora de 2007 a 2008. Trabalha na área de Química, Bioquímica, Biofísica e Ensino de Ciências. Ana Maria Juliette Harley, Ciências Biológicas, Botânica. Graduada em História Natural pela Faculdade Frasinetti, do Recife com mestrado e doutorado em Ciências Biológicas pela Universidade de São Paulo, é professora aposentada da Universidade de São Paulo. Foi professora da Universidade Estadual de Feira de Santana, Bahia e do Instituto Tecnológico Vale, em Belém. Foi bolsista sênior do CNPq até fevereiro de 2020. Atua na área de botânica, com ênfase em sistemática de angiospermas. Ernei Felício Plessan de Camargo, Ciências Biológicas, Parasitologia. Graduado em Medicina pela Universidade de São Paulo, a USP, tem doutorado e livre docência também pela Universidade de São Paulo. Atuou na Universidade de Wisconsin e no Instituto Pasteur de Paris, e foi professor titular da Escola Paulista de Medicina e da USP. Foi pró-reitor de pesquisa da USP, diretor do Instituto Butantan, presidente da CTN-Bio e do CNPq de 2003 a 2007. É coordenador científico da Fundação Conrado Wessel. Josildete Gomes Consorte. Ciências Humanas, Antropologia. Antropóloga, é professora titular da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Foi a primeira pesquisadora contratada pelo Centro Brasileiro de Pesquisas Educacionais, criado e dirigido por Anísio Teixeira. É sócia fundadora da Associação Brasileira de Antropologia e doutora honoris causa pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. Magda Becker Soares. Ciências Humanas, Educação. Possui graduação em Letras Neolatinas pela Universidade Federal de Minas Gerais, onde também concluiu o doutorado em Didática. É professora titular da UFMG, especializada no campo de ensino-aprendizagem. É membro da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação e do Comitê Assessor do CNPq. Jairo Guedes Figueiredo. Ciências Exatas e da Terra, Matemática. Engenheiro civil pela Escola Nacional de Engenharia da Universidade do Brasil e doutor em Matemática pelo Coura Institute of Mathematical Sciences. É professor titular aposentado da Universidade Estadual de Campinas. Fernando Galenbeck. Ciências Exatas e da Terra, Química. Graduado e doutor em Química pela Universidade de São Paulo, realizou pós-doutorado nas universidades do Colorado e da Califórnia. Foi professor titular da Universidade Estadual de Campinas, aposentando-se em 2011 quando se tornou professor convidado. Carlos Américo Pacheco. Ciências Sociais Aplicadas, Economia. Engenheiro eletrônico pelo ITA, é mestre e doutor em Ciência Econômica pela Unicamp e pós-doutorado pela Columbia University.
Foi secretário executivo do Ministério de Ciência e Tecnologia e presidente do Conselho de Administração da FINEP de 1999 a 2002. Foi secretário adjunto da Secretaria de Desenvolvimento Econômico de São Paulo em 2007, reitor do Instituto Tecnológico de Aeronáutica de 2011 a 2015 e diretor-geral do Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais de 2015 a 2016. É professor da Universidade Estadual de Campinas e diretor-presidente do Conselho Técnico Administrativo da FAPESP. Guilherme Ariplonski, Ciências Sociais Aplicadas, Economia. É graduado em Engenharia Química e Matemática pela USP, universidade da qual é professor titular da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade e professor associado da Escola Politécnica. É diretor do Instituto de Estudos Avançados, coordenador científico do Núcleo de Política e Gestão Tecnológica e vice-coordenador do Centro de Inovação da USP. Foi diretor superintendente do Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo e presidente da Associação Nacional de Entidades Promotoras de Empreendimentos Inovadores, OMPROTEC. Menção especial de agradecimentos. Delegação da União Europeia no Brasil, representada pelo embaixador Inácio Ibanes. Fórum Nacional de Pró-Reitores de Pesquisa e Pós-Graduação, FOPROP, representado pelo presidente Carlos Henrique de Carvalho, Universidade Federal de Uberlândia. José Moscogliato Caricati, diretor financeiro da Fundação Conrado Wessel, parceira do CNPq no Prêmio Almirante Álvaro Alberto. Marcos César Pontes, ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações. Mário Neto Borges, ex-presidente do CNPq, de 2016 a 2019, e do CONFAP, de 2009 a 2013, professor aposentado da Universidade Federal de São João del Rei. Parabenizam-se todos os agraciados que também estão nos acompanhando pelo YouTube. Bem, agora terá início a outorga do Prêmio Almirante Álvaro Alberto para Ciência e Tecnologia. O Prêmio Nacional de Ciência e Tecnologia foi criado em 1981 e alterado em 1986, quando passou a ser denominado Prêmio Almirante Álvaro Alberto para Ciência e Tecnologia. O prêmio consiste na mais importante honraria em ciência e tecnologia do país. Constitui reconhecimento e estímulo a pesquisadores e cientistas brasileiros que prestam relevante contribuição à ciência e à tecnologia do país. É uma parceria entre o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, a Fundação Conrado Wessel e a Marinha do Brasil. De caráter individual e indivisível, é atribuído ao pesquisador ou pesquisadora que tenha se destacado pela realização de obra científica ou tecnológica de reconhecido valor para o progresso de sua área. O prêmio contempla alternadamente uma grande área do conhecimento por ano: ciências humanas e sociais, letras e artes, ciências exatas da terra e engenharias, e ciências da vida. Ao agraciado é concedido o diploma e medalha do CNPq e MCTI, premiação em espécie concedida pela Fundação Conrado Wessel e viagem em navio de assistência hospitalar na Amazônia e uma viagem à Antártica, oferecidas pela Marinha do Brasil. Na edição 2021, a área do conhecimento contemplada é a de Ciências Humanas e Sociais, Letras e Artes. E a agraciada é a professora doutora Maria Manuela Ligete Carneiro da Cunha. A professora Maria Manuela é antropóloga, doutora em Ciências Sociais pela Universidade Estadual de Campinas em 1976 e graduada em Matemática pela Faculdade das Ciências de Paris em 1967. Fez pós-doutorado na Universidade de Cambridge e foi professora doutora da Universidade Estadual de Campinas e professora titular da Universidade de São Paulo, onde
após a aposentadoria, continua ativa. É ainda professora emérita da Universidade de Chicago. Sua atuação distribui-se pela etnologia, história e direitos dos índios, escravidão negra, etnicidade, conhecimentos tradicionais e teoria antropológica. Na Universidade de São Paulo, fundou em 1986 o Núcleo de História Indígena e do Indigenismo e dirigiu um projeto temático sobre história indígena. Formou mais de 30 mestres e doutores em sua atuação na Unicamp, na USP e na Universidade de Chicago, e faz parte de numerosos conselhos editoriais de revistas científicas. É membro da Academia Brasileira de Ciências e da Academia Mundial de Ciências, a TWAS. Foi presidente da Associação Brasileira de Antropologia entre 1986 e 1988 e representante da comunidade científica no Conselho Deliberativo do CNPq, onde foi bolsista de produtividade em pesquisa na categoria 1A. Recebeu várias distinções, entre as quais a Ordem do Mérito Científico na classe Grand Cruz, a Légion d'honneur da França, a medalha Roquette Pinto, da Associação Brasileira de Antropologia, e a medalha da Francofonia da Academia Francesa. Em 2018, recebeu o Prêmio de Excelência Gilberto Velho para Antropologia, conferido pela Ampox. Publicou 12 livros, 38 artigos em periódicos especializados e 32 capítulos em livros, e organizou 4 livros. Seus livros receberam prêmios da Ampox, Jabuti e da Biblioteca Nacional. O ministro Marcos Pontes, em telefonema para a professora Manuela, anunciou o prêmio. Este telefonema foi gravado. Nós vamos, então, às imagens. Alô? Sim, alô? Boa tarde, ministro. Boa tarde, doutora Maria Manuela. Sim, senhora. Olha, vai ser rápido, não quero atrapalhar a sua agenda, mas eu acredito que seja uma notícia muito boa. Diga aí. A senhora foi a escolhida do 33º Prêmio Almirante Álvaro Alberto, para Ciência e Tecnologia na edição desse ano, de 2021. Então, a senhora é a ganhadora do prêmio. Parabéns, viu? Legal. É uma grande honra. Parabéns pelo trabalho, e não só pelo trabalho, mas pela inspiração também, a outros pesquisadores, especialmente os nossos jovens pesquisadores, E estou muito feliz em poder transmitir esse prêmio, Acho que a senhora conhece já o prêmio, que ele consiste de uma medalha e o diploma, concedido pelo CNPq. Esse é um prêmio da parceria aqui do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações e do CNPq. Então tem uma medalha, um diploma, e também uma importância aí de R$200 mil em espécie, concedido pela Fundação Conrado Wessel. E também tem uma viagem no navio de assistência hospitalar na Amazônia e uma viagem antártica, a critério aí seu pela Marinha do Brasil. Que maravilha! Isso realmente caiu do céu. Eu sempre quis fazer essas viagens, sobretudo na Amazônia eu já viajei muito, mas é outra coisa para viajar com essa expedição. Mas para a Antártica é um sonho antigo. A senhora vai ver lá a estação Comandante Ferraz lá, ela está muito, muito bonita. A arquitetura, os sistemas, com energia renovável. A gente instalou lá também a parte de comunicação, através de um link, 4G lá também. E agora, a partir desse ano, com a entrada de mais recursos agora do CNPq, a gente já colocou ali também, para aumentar a parte toda de pesquisa de lá e, inclusive, também a construção do Criosfera 2, que vai aumentar ainda a nossa participação por lá. Então, vai ser um momento bom de viajar e vai ser a seu critério aí quando for possível para você fazer a viagem. Perfeito, mas fico de
desvanecida com essa possibilidade. Que bom. Muito bom. Então, olha, foi um prazer aí, né, poder passar essa informação. O prêmio ele vai acontecer, deixa eu ver a data direitinho, vai ser no dia 6 de outubro, né, no dia 6 de outubro, às 18 horas, é uma cerimônia virtual, no dia 6 de outubro, às 18 horas. Depois a gente vai passar todas as informações, possivelmente até o presidente Bolsonaro deve participar, eu estou tentando para isso aí, que vai ser bastante importante também, e eu certamente estarei na comemoração, né, dessa cerimônia, e vai ser uma honra muito grande poder entregar esse prêmio. A honra será minha. Eu agradeço muito e agradeço por ter me dado essa boa notícia. Obrigado, viu? Um abração aí para você, uma boa noite, né? E muito novamente, obrigado. né? Parabéns mesmo. Muito obrigada. Boa noite. Boa noite, até logo. Bem, neste momento, a professora Maria Manuela receberá a premiação em espécie das mãos do professor Erneide Camargo, diretor-presidente da Fundação Conrado Wessel, na sede da instituição. Participa também o diretor executivo da Fundação Conrado Wessel, José Caricati. Vamos então. Muito obrigada. Eu agradeço. Muito bem, seguindo uma tradição, né, na Marinha do Brasil, a professora doutora Maria Manuela Carneiro da Cunha foi agraciada com um símbolo inequívoco de luz que indica ao navegante o caminho seguro a trilhar, o farol. Essa honraria foi entregue pelo vice-almirante Paulo César Comeneiro Lopes, diretor do Centro Tecnológico da Marinha em São Paulo, representando o comandante da Marinha durante ato protocolar na sede daquele centro tecnológico no dia de ontem. Vamos então às imagens. O mar é um conjunto de forças da natureza e o navio, uma conjugação de homens e máquinas. As forças da natureza são infinitas e as máquinas dos navios de força limitada. Esta se aquece àquela, e é entre esses dois organismos, um inesgotável e outro engenhoso, que se estabelece uma simbiose, um misto de magia e conscendência denominada navegação. Navegar é utilizar a repressão da massa líquida para conduzir o navio de um ponto a outro, com absoluto respeito aos seus interregnos de embravecimento. Nesse contexto, o farol existe para simbolizar a luz que guia o navegante para o caminho seguro, para a direção certa, para o destino onde se pretende chegar. Para os marinheiros e pescadores, o farol representa a coragem para enfrentar a força do mar e o poder inexaurível da natureza. Em síntese, ele simboliza orientação, proteção, segurança, esperança, fé e inspiração. Professora doutora Maria Manuela Ligete Carneiro da Cunha. Ao lhe oferecer este farol, a Marinha do Brasil deseja expressar o reconhecimento pela luz que emana de suas obras, por sua contribuição inequívoca para a ciência em nosso país e no exterior. Que sua mente iluminada e suas atitudes continuem a inspirar as buscas pelo engrandecimento da nação brasileira pela luz do conhecimento científico. O professor Evaldo Vilela, presidente do CNPq, fará a entrega simbólica do diploma e medalha do Prêmio Almirante Álvaro Alberto
para a Ciência e Tecnologia. Professora Maria Manuela, um prazer muito grande entregar virtualmente hoje para a senhora a medalha, muito bonita a medalha, lindíssima, e também o diploma aqui virtualmente. Mas, muito em breve, nós teremos a oportunidade de entregar pessoalmente à senhora. Nós vamos ter esse momento simbólico muito importante para todos nós, tendo em vista ser a medalha e o diploma e a premiação do Almirante Álvaro Alberto. Muito obrigado, senhora, e parabéns. Bem, vamos então à palavra da agraciada, professora, doutora Maria Manuela Carneiro da Cunha. Boa tarde. Excelentíssimo senhor Ministro de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovações, astronauta Marcos Pontes, Diretor-Geral de Desenvolvimento Nuclear e Tecnológico da Marinha do Brasil, Almirante de Esquadra Marcos Sampaio Olsen, representando neste ato o Comandante da Marinha, Almirante de Esquadra Almir Garnier Santos, Presidente do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, acadêmico Evaldo Ferreira Vilela, presidente da Academia Brasileira de Ciências, acadêmico Luiz Davidovich, presidente da CAPES, professora Cláudia Mancini Queda de Toledo, professor Ernei Klessmann de Camargo, aqui do meu lado, e o professor Carlos José Caricati. Venho agradecer esse prestigioso prêmio Almirante Álvaro Alberto. E queria dizer que eu não o tomo, nem poderia, aliás, como resultado de um mérito pessoal. Eu entendo, ao contrário, que se trata, sobretudo, de uma manifestação de apoio à luta pelo Estado democrático de direito e, em particular, aos povos tradicionais no Brasil. Há 33 anos e um dia, em 1988, os indígenas tiveram seus direitos originários reconhecidos na Constituição Federal. Mas 21 anos mais tarde, se tentou implantar a teoria do marco temporal, que desvirtua esses direitos. A palavra continua com o Supremo Tribunal Federal, que recentemente suspendeu um julgamento muito aguardado e que esperamos seja retomado em breve. Estamos vivendo no Brasil uma época de grilagem e de devastação sem freios. As terras indígenas estão sendo invadidas tanto física quanto cartorialmente. Garimpeiros ilegais entram em massa nas áreas indígenas e envenenam com mercúrio os rios, os peixes e os humanos. As decisões do Supremo Tribunal Federal para a extrusão dos invasores não chegam a ser obedecidas. Pedidos de pesquisa mineral cercam os territórios interditados que protegem os povos indígenas isolados, onde madeireiros também já avançam. A violência e o desmatamento só aumentam. A biodiversidade que os povos tradicionais sabidamente conservam e ampliam está em risco. E acaba de ser anunciado, para espanto geral, que até patrimônios ambientais da humanidade, como Fernando de Noronha e o Atol das Rocas, serão afetados por leilões de petróleo e gás. Precisamos, eu acho, resistir todos juntos a esse desmonte do Brasil. Muito obrigada. Muito bem, neste momento, vamos ouvir o diretor-presidente da Fundação Conrado Bessel, o professor Ernei de Camargo.
Excelentíssimo senhor ministro de Ciência e Tecnologia, almirante Marcos Sampaio Olsen, meu caro amigo Evaldo Vilela, presidente do CNPq, meu prezado amigo Luiz Davidovich, presidente da Academia Brasileira de Ciências, e a senhora doutora Cláudia Mancini Toledo, presidente da CAPES. Maria Manuela, senhoras e senhores, a Fundação Conrado Vécio, com muita honra, patrocina pela 15ª vez o Prêmio Álvaro Alberto, em parceria com o CNPq e a Marinha do Brasil. O prêmio atribuído este ano tem um significado muito especial, porque realmente premia uma indigenista, por sorte, minha amiga, décadas, e eu conheci a Maria Manuela exatamente quando participávamos da elaboração pela SBPC de subsídios para constituinte do Brasil. Portanto, eu conheço muito bem, pessoalmente, a carreira da Maria Manuela e não considero quase que uma obrigação nossa de premiá-la pela dedicação ao seu trabalho, pela competência que tem exibido ao longo dos anos. Minha cara Manuela, seja muito bem-vinda ao Prêmio Álvaro Alberto. É com imenso prazer pessoal que eu lhe otorgo esse prêmio. Muito obrigado. Obrigado a todos. Bem, agora eu passo a palavra ao almirante de esquadra Marcos Sampaio Olsen, representando a Marinha do Brasil. Obrigado, senhor ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações, astronauta Marcos Pontes, senhor presidente do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, professor doutor Evaldo Vilela, senhor presidente da Academia Brasileira de Ciências, professor Luiz Davidovich, em nome de quem cumprimento os novos membros da Academia Brasileira de Ciências, empossados em janeiro deste ano. Senhor presidente da diretoria executiva da Fundação Conrado Vécio, acadêmico Ernei Felício Pressman de Camargo, senhora presidente da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, professora Cláudia Mancini Queda de Toledo, senhoras e senhores, boa noite. Manifesto a satisfação e honra em tomar parte, representando o comandante da Marinha, almirante de esquadra Almir Garnier Santos, neste evento que se reveste de peculiar simbolismo, a entrega do Prêmio Almirante Álvaro Alberto para Ciência, Tecnologia, edição 2021. O almirante de esquadra Almir Garnier Santos, comandante da Marinha, encontra-se em viagem a serviço para participar de evento comemorativo aos 200 anos da Marinha de Guerra do Peru. Instituído em 1981, o prêmio é uma parceria do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico com o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, a Fundação Conrado Vécio e a Marinha do Brasil. O seu propósito é reconhecer e estimular os pesquisadores que venham prestando relevante contribuição à ciência e à tecnologia nacionais. No que concerne especificamente ao prêmio, este, por justo, recebe o nome do experimentado marinheiro, cientista e acadêmico, cuja tenaz dedicação ao serviço e aos interesses nacionais baliza até hoje as atividades de ciência, tecnologia e inovação no país. Cabe ressaltar que o almirante Álvaro Alberto, tendo testemunhado a aplicação inicial da tecnologia nuclear, mesmo que sob viés beligerante, soube interpretar a ruptura que se havia inaugurado àquela altura e, com entusiasmo, pugnou sempre pela plena absorção de tal tecnologia, convicto de que seu domínio concorreria substancialmente para o desenvolvimento científico e, por conseguinte, do Estado brasileiro.
Dessarte, esse insigne brasileiro liderou iniciativas que resultaram em avanços significativos na estrutura institucional da pesquisa brasileira, dentre as quais pode-se citar a criação do CNPq, do Instituto de Matemática Pura e Aplicada, do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, do Instituto Brasileiro de Bibliografia e Documentação e da Comissão Nacional de Energia Nuclear. Contudo, mais que destacar a prodigiosa carreira do almirante Álvaro Alberto e seu robusto conhecimento técnico-científico, relevo atestar que o legado que devemos enaltecer reside no seu ânimo, na sua resiliência e na sua obstinação. Tais predicados conformam a essência peculiar dos homens do mar, uma vez que estes devem manter-se firmes no rumo seguro, ainda que perante as intempéries e as adversidades de toda sorte. Nesse sentido, após 45 anos de seu falecimento e no ano em que se celebra o 70º aniversário do CNPq, faz-se imperioso que os agentes constituintes do modelo da Tríplice Hélice, estatais ou privados, busquem inspiração e motivação na têmpera desse notável marinheiro. Pois somente a ação integrada, resoluta e sinérgica de nossas instituições será capaz de impulsionar as atividades da ciência nacional, promovendo alternativas por uma autonomia científica e tecnológica, a fim de transformar efetivamente conhecimento em inovação e em desenvolvimento socioeconômico. Cabe salientar também que a parceria estabelecida com o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, com o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, com a Fundação Conrado Wessel e com a Academia, de uma forma geral, revela-se de alto valor estratégico, bem como motivo de orgulho para a Marinha do Brasil. Apresento, por fim, os cumprimentos e o reconhecimento à laureada deste ano com o Prêmio Almirante Álvaro Alberto para Ciência e Tecnologia, na área de Ciências Humanas e Sociais, Letras e Artes, a antropóloga Maria Manuela Ligete Carneiro da Cunha, cuja bem-sucedida trajetória a distingue na academia pela excelência na produção bibliográfica na sua área de conhecimento. Em nome da minha, da sua, da nossa Marinha, reitero os cumprimentos pela merecida conquista, fazendo votos de que, ao receber a premiação ofertada, cito, conhecer o continente antártico e realizar uma viagem a bordo de um navio de assistência hospitalar na Amazônia, se possa estabelecer novas iniciativas de apoio e cooperação mútua em temas de interesse científicos e acadêmicos. Parabéns, professora doutora Maria Manuela. Obrigado. Bem, vamos então às palavras do presidente do CNPq, professor Evaldo Ferreira Vilela. Professor, por favor. Boa noite a todos. Eu quero aqui saudar a todas as autoridades presentes, em especial ao nosso ministro astronauta Marcos Pontes, que tem sido um parceiro permanente do CNPq. Cumprimentar o diretor-geral de Desenvolvimento Nuclear e Tecnológico da Marinha do Brasil, almirante de esquadra Marcos Sampaio Olsen, que tem sido também um parceiro permanente e que aqui representa o comandante da Marinha, almirante de esquadra Almir Guarnier Santos. Cumprimentar o presidente da Academia Brasileira de Ciências, Luiz Davidovich, que tem sido um grande parceiro nosso também, do CNPq. Cumprimentar o presidente da diretoria executiva da Fundação Conrado Wessel, nosso amigo Ernei Felício Plasma de Camargo, que há pouco era coordenador científico da Fundação e que, inclusive, aparece na sua biografia e no seu currículo apresentado por nós como coordenador. Mas ele agora é presidente da diretoria executiva. Parabéns, Ernei, pela nova posição. Quero aqui também cumprimentar, aproveitando na Fundação Conrado Wessel, o nosso amigo Caricati, que tem sido permanente no dia a dia aqui do nosso prêmio com o CNPq. E aproveitar também para cumprimentar o Ildeu Moreira, que está aqui presente também, um amigo permanente
do CNPq, cumprimentar os diretores e todos os membros do CNPq que acompanham aqui conosco essa transmissão e os demais também pelas redes sociais, em especial os agraciados com o título de pesquisador emérito do CNPq e os homenageados com a nossa menção especial de agradecimentos. Os nossos pesquisadores eméritos, que são a excelência da ciência brasileira, e aqueles também que contribuem conosco pessoalmente e como instituição, que aqui recebem essa mensagem, essa menção especial de agradecimento. E cumprimentar também os novos acadêmicos da ABC aqui nessa noite. E, em muito particular, a nossa professora Maria Manuela Ligete Carneiro da Cunha, nossa agraciada dessa noite com o Prêmio Almirante Álvaro Alberto. Bom, hoje é um dia muito especial, né, para toda a ciência brasileira, quando nós, então, mostramos como nossa pesquisa científica e tecnológica é sólida e importante, né? E é também uma noite especial para comemorarmos os 70 anos do CNPq, completos esse ano, e os 45 anos do falecimento do almirante Álvaro Alberto. Então, nós temos muitas comemorações para esse dia de hoje. E temos aqui alguns dos mais renomados pesquisadores e pesquisadoras do nosso país e instituições e personalidades que contribuíram significativamente para a valorização da ciência brasileira. Nomes como o da professora Maria Manuela nos enche de orgulho pelo trabalho árduo e incansável de fazer ciência, nem sempre nas melhores condições. A trajetória exemplar da professora Maria Manuela nos estudos e na luta pela valorização da história indígena e todos os demais estudos na área de antropologia que ela levou à frente, é uma referência. A professora Maria Manuela é uma referência mundial e que representa a importância da pesquisa científica para o desenvolvimento do nosso país. Assim como todos os outros homenageados, são referências imprescindíveis, não só para a comunidade científica, mas também para todo o povo brasileiro. Essas referências são fundamentais para que possamos motivar novos pesquisadores, estimular os jovens a fazer ciência, reconhecer que é um caminho de resultados valiosos para o país. Falando em jovens pesquisadores, é com muita satisfação que aproveito aqui para anunciar que o CNPq irá investir mais de 150 milhões de reais nesse público dos jovens pesquisadores, apoiando projetos que irão conceder, inclusive, bolsas de pesquisa para jovens doutores no país e no exterior. Isso está sendo possível graças a recursos que nós temos para o fomento desses projetos, né, vindos do FNDCT, para o qual o ministro Marcos Pontes foi essencial na luta pela liberação desses recursos, assim também como a Academia Brasileira de Ciências, a SBPC e outras entidades, como o CONFAP também, e outras mais. E lembrando também aqui o nosso agradecimento ao Congresso Nacional, que votou pela liberação do FNDCT, permitindo assim nós termos recursos no CNPq para o fomento da pesquisa nacional. De um lado, reconhecemos, então, a contribuição de nossos excelentes pesquisadores há tantos anos à frente da ciência brasileira. De outro, lutamos para estimular que os nossos jovens possam seguir o mesmo caminho, que sejam esses jovens de hoje, amanhã os nossos pesquisadores eméritos e aqueles também merecedores da menção de agradecimento do nosso Conselho. Parabéns a todos os premiados, à professora Maria Manuela em especial, parabéns a todos os pesquisadores e todas as pesquisadoras brasileiras. Parabéns à ciência do Brasil. Muito obrigado.
Bem, está encerrada a cerimônia de outorga do Prêmio Almirante Álvaro Alberto para Ciência e Tecnologia, edição 2021. Neste momento, será exibido o 8º vídeo do projeto Ciência Gera Desenvolvimento, lançado na manhã de hoje. Criado pela Academia Brasileira de Ciências em 2017, ele prevê a criação e veiculação de uma série de vídeos curtos, dinâmicos e cheios de informação que mostram com exemplos reais como a ciência pode ser traduzida em benefícios palpáveis para todo um país. Seu maior objetivo é, acima de tudo, conscientizar o público em geral sobre o valor, tanto financeiro quanto social, que o investimento em produção científica pode oferecer a toda a população brasileira. Os primeiros vídeos foram sobre os cientistas Álvaro Alberto da Mota e Silva, Joana Doberainer, Juliano Moreira, Marcos Luiz dos Mares Guia, Maurício Oscar da Rocha e Silva, Milton Santos e Veridiana Vitória Rossetti. Hoje será exibido o vídeo sobre o médico Sérgio Henrique Ferreira. Vamos a ele. Conheça Sérgio Henrique Ferreira, nascido em 1934 na cidade de Franca, São Paulo. Formado pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, Sérgio fez doutorado na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, tendo como orientador o farmacologista Maurício Rocha e Silva. Anos antes, Rocha e Silva e sua equipe haviam descoberto que o veneno da jararaca induzia a produção de um poderoso vasodilatador, a bradicinina, um peptídeo que se mostrou eficaz na redução da pressão arterial. Sérgio decidiu então aprofundar sua pesquisa sobre aquela curiosa substância que já existia no sangue humano, mas que só era liberada após a indução de um fator externo, como a picada da jararaca. Ele descobriu que, além de promover a liberação da bradicinina, o veneno da cobra possuía outros peptídeos ativos que inibiam a metabolização da substância no organismo, batizado de fator de potenciação da bradicinina, BPF em inglês. Após isolar e caracterizar o BPF presente no veneno, Sérgio descobriu como intensificar as ações da bradicinina na redução da pressão arterial, e esses achados viabilizaram anos depois no desenvolvimento do captopril, o primeiro de muitos medicamentos que são hoje essenciais no tratamento da hipertensão arterial. Sérgio Ferreira atuou ainda na pesquisa de medicamentos como a aspirina e a dipirona e colecionou inúmeros títulos ao longo de sua carreira, como professor emérito da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, membro da Academia Brasileira de Ciências e da Academia Nacional de Ciências dos Estados Unidos. A descoberta de Sérgio Henrique Ferreira trouxe mais bem-estar a milhões de pessoas com hipertensão, que hoje têm menos restrições alimentares graças à medicação, além do aumento na expectativa de vida. Viu só como o investimento em ciência gera saúde para o país e para o mundo? Ciência gera desenvolvimento. Compartilhe essa ideia. Bem, passamos agora à apresentação dos novos membros da Academia Brasileira de Ciências, eleitos na Assembleia Geral de 4 de dezembro de 2020 e empossados no dia 1º de janeiro deste ano. Membros titulares: Ciências Matemáticas. Daniel Marinho Pellegrino, doutor em matemática pela Universidade Federal da Paraíba, onde é professor. Sua principal área de pesquisa é a análise funcional, mas sua obra tem obtido importante repercussão tanto em temas abstratos como a teoria de números, bem como em tópicos relevantes da matemática aplicada moderna, tais como a teoria da informação quântica e jogos combinatórios. Desislava Ristova Koshlokova,
Doutor em Matemática Pura pela Universidade de Cambridge. É professora titular da Universidade Estadual de Campinas. Suas pesquisas têm ênfase em teoria de grupos, envolvendo grupos metabelianos, dimensão cohomológica de grupos, grupos de tipos de nós, grupos de tipo homológico, FPM, e álgebras de Hopf. Ciências Físicas. Elizabeth Maria de Gouveia Dalpino. Doutora em Astronomia pela Universidade de São Paulo, fez seu pós-doutorado na Universidade de Harvard. É professora titular na USP. Introduziu no Brasil simulações MHD de alta performance para fontes astrofísicas. Modela do interior solar a aglomerados de galáxias. Suas contribuições são pioneiras em turbulência MHD na formação estelar, origem de campos magnéticos cósmicos e eficácia da aceleração de raios cósmicos por reconexão magnética tipo Fermi, pulsares e buracos negros. Oswaldo Novaes de Oliveira Júnior. Doutor em Engenharia Eletrônica pela Universidade de Bangor do país de Gales. Fez pós-doutorado na Universidade de Massachusetts. É professor da Universidade de São Paulo. Atua em 3 grandes áreas do conhecimento, englobando de física, a inteligência artificial e linguística computacional. É um dos pioneiros em nanotecnologia no Brasil e na física de filmes organizados no mundo. Ciências Químicas. Adriana Raffin Pohlmann. Doutora em Química Terapêutica pela Universidade René Descartes, em Paris. É professora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Sua área de pesquisa abrange a caracterização e estabilidade físico-química de sistemas poliméricos nanoparticulados para a administração de fármacos e desenvolvimentos de cosméticos. Seu grupo de pesquisa desenvolveu processos e produtos de interesse dos setores empresariais, farmoquímico e farmacêutico, tendo depositado 76 patentes. Maria Valnice Boldrin Zanoni. Doutora em Ciências Químicas pela Universidade de São Paulo, com pós-doutorado na Universidade de Oxford, na Inglaterra. É professora da Universidade do Estado de São Paulo. Desenvolve métodos de detecção de contaminantes emergentes usando técnicas eletroanalíticas, sensores e detectores eletroquímicos, acoplados a técnicas cromatográficas. Desenvolve métodos de tratamento de águas superficiais e residuárias, geração de hidrogênio e conversão de CO2 em produtos com maior valor agregado. Paulo Di Mascio. Doutor em Tecnologia Biomédica pela Universidade Católica de Leuven, na Bélgica, e Universidade de Düsseldorf, na Alemanha. Fez pós-doutorado na Universidade de São Paulo, onde é professor. Pesquisa mecanismos químicos implicados em desordens do metabolismo humano. Contribui na área de bioquímica, com ênfase em metabolismo e bioenergética. Suas pesquisas envolvem mecanismos pelos quais espécies reativas de oxigênio desempenham papéis fisiológicos e patofisiológicos. Ciências da Terra. Maria de Fátima Andrade. Doutora em Física pela Universidade de São Paulo, onde é professora titular. Realizou pós-doutorado no Instituto de Tecnologia da Califórnia. Trabalha com aerossóis atmosféricos e modelagem da qualidade do ar há mais de 30 anos. Atua na avaliação dos fatores de emissão de fontes veiculares, formação de poluentes atmosféricos e modelagem da qualidade do ar. Atua em iniciativas nacionais e internacionais para o controle da poluição do ar. Ciências Biológicas. Fabiano Lopes Thompson. Doutor em Bioquímica pela Universidade de Ghent, na Bélgica, onde também concluiu pós-doutorado. É professor de Genética e Biologia Marinha na Universidade Federal do Rio de Janeiro e professor visitante na Universidade Estadual de San Diego, nos Estados Unidos.
Desenvolve estudos com equipe bilateral em biodiversidade e biotecnologia marinha, com ênfase em taxonomia genômica microbiana. Atua principalmente em oceanografia, sistemas recifais, taxonomia microbiana, biodiversidade microbiana, metagenômica e víbrios. Sônia Nair Bal. Doutora em Ciências Biológicas pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Realizou pós-doutorado na Universidade de Siena, na Itália. É professora da Universidade de Brasília. Suas pesquisas na área de morfologia têm ênfase em biologia estrutural, atuando principalmente nos seguintes temas: reprodução, interação patógeno-hospedeiro e nanobiotecnologia aplicada ao diagnóstico e tratamento de câncer. Ciências biomédicas. Erna Gessien-Krun. Doutora em virologia pela Universidade de Würzburgo, na Alemanha, com pós-doutorado na Universidade de Marburgo, no mesmo país. É professora titular da Universidade Federal de Minas Gerais. Suas pesquisas envolvem os poxvírus, desde a caracterização molecular aos estudos de campo da vacínia bovina, uma zoonose de grande impacto econômico e social no estado de Minas Gerais. Contribuiu também com os estudos de caracterização molecular e identificação dos vírus em Aedes albopictus e Aedes aegypti. Marcelo Marcos Morales. Médico e doutor em biofísica pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde é professor titular. Realizou pós-doutorado na Universidade Johns Hopkins, nos Estados Unidos. Atua como secretário de Políticas para a Formação e Ações Estratégicas do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. Suas pesquisas envolvem estudos de fisiologia renal e respiratória e tratamento de doenças renais e pulmonares através de terapias celular e gênica. Liderou um dos primeiros ensaios clínicos de terapia celular para pneumopatias humanas. Milena Botelho Pereira Soares. Doutora em Ciências Biológicas pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Fez doutorado sanduíche na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. É pesquisadora titular da Fundação Oswaldo Cruz da Bahia e do Instituto Tecnológico em Saúde do Senai Cimatec. Tem experiência nas áreas de imunologia, farmacologia e medicina regenerativa, atuando principalmente em imunopatologia e imunomodulação, terapia com células-tronco e farmacologia de produtos naturais e sintéticos. Ciências da Saúde. Arnaldo Lopes Colombo. Médico, doutorado em Ciências da Saúde pela Universidade Federal de São Paulo, onde é professor titular. Atua como membro da Coordenação Acadêmica da Saúde da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. É pesquisador da área de micologia médica, com protagonismo nos estudos de infecções por cândida, aspergilos, tricosporon e de resistência a antifúngicos, contribuindo com consensos médicos internacionais e políticas públicas. Fernando Celso Lopes Fernandes de Barros. Médico, doutorado em epidemiologia pela Escola de Higiene e Medicina Tropical de Londres, na Inglaterra. É professor titular da Universidade Federal de Pelotas. Atua nas áreas de medicina e epidemiologia, com ênfase em saúde materno-infantil, mortalidade perinatal e infantil, desigualdades sociais em saúde e estudos de coorte. Ciências agrárias. Luiz Roberto Guimarães Guilherme. Doutor em Ciência do Solo e em Toxicologia Ambiental pela Universidade Estadual de Michigan, nos Estados Unidos. Fez pós-doutorados nos Estados Unidos e na França. É professor da Universidade Federal de Lavras. Trabalha com práticas de manejo para uma agricultura sustentável no Brasil há mais de 30 anos. Pesquisa também elementos traço em agroecossistemas tropicais e em áreas de mineração, com foco em avaliação de riscos, qualidade do solo e segurança alimentar.
Ciências da Engenharia. Fábio Belotti Noronha, doutor em Engenharia Química pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, com pós-doutorado na Universidade de Oklahoma, nos Estados Unidos. É professor do Instituto Militar de Engenharia da Universidade Federal Fluminense e pesquisador do Instituto Nacional de Tecnologia. Seus temas de interesse incluem a conversão de gás natural e de hidrocarbonetos em gás de síntese e combustíveis, e a produção de hidrogênio a partir de biomassa. Oswaldo Luiz do Vale Costa, doutor em Engenharia Elétrica pela Universidade de Londres, onde também fez seu pós-doutorado. É professor da Universidade de São Paulo. Suas pesquisas envolvem o estudo de técnicas de filtragem e controle de sistemas dinâmicos, com ênfase para modelos aleatórios. Tem contribuições fundamentais na área de sistemas com dinâmica sujeita a variações estocásticas. Roberto Schaeffer, doutor e pós-doutor em Política Energética pela Universidade da Pensilvânia, nos Estados Unidos. É professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Suas pesquisas envolvem o desenvolvimento de modelos de avaliação integrada de sistemas energéticos, uso do solo e de materiais, e suas aplicações em cenários de longo prazo de mitigação das mudanças climáticas globais. Ciências Sociais. Luiz Fernando Dias Duarte, doutor em Ciências Humanas pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Fez pós-doutorado na Escola de Estudos Avançados em Ciências Sociais, na França. Professor titular do Departamento de Antropologia do Museu Nacional da UFRJ. Trabalhou com a difusão dos saberes psi no Brasil e com família, sexualidade e religião enquanto aspectos da construção da pessoa moderna. Seu interesse atual é o da relação entre o pensamento antropológico e a dinâmica da cosmologia ocidental. Nízia Verônica Trindade Lima, doutora em Sociologia pelo Instituto Universitário de Pesquisas do Rio de Janeiro. É a primeira mulher a ocupar o cargo de presidente eleita da Fiocruz. Atuou no enfrentamento das emergências sanitárias de Zika, chikungunya e Covid-19. É professora da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Suas pesquisas envolvem o pensamento social brasileiro, história das ideias em saúde pública, o sertão no pensamento brasileiro, a história do desenvolvimento no Brasil e a história das ciências sociais em saúde. Membros correspondentes: Antônio Hélio de Castro Neto, doutor em Física pela Universidade de Illinois. É físico teórico interessado em entender os motivos do comportamento da matéria e como usar isso para novas funcionalidades e funções que possam beneficiar a sociedade. Tem contribuições na área de física da matéria condensada, cabendo ressaltar o desenvolvimento de materiais bidimensionais avançados, tendo em vista a possibilidade de novas aplicações tecnológicas. Keith Gould, doutor em Microbiologia pela Universidade de Londres. É professor de Escola de Patologia Sir William Dunn na Universidade de Oxford, no Reino Unido. É reconhecido pela importante contribuição ao conhecimento de aspectos básicos do ciclo biológico de protozoários patogênicos, sobretudo dos trypanosomatídeos. Descreveu estruturas básicas destes protozoários usando técnicas microscópicas, bioquímicas e interferência gênica. Membros colaboradores: Abílio Baeta Neves, doutor em Ciência Política pela Universidade de Münster, na Alemanha, é professor aposentado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ocupou a presidência da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul e foi presidente da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Uma de suas maiores contribuições foi a criação do portal de periódicos, universalizando o acesso às principais bases de comunicação científica do mundo para todas as universidades do país. Davi Kopenawa Yanomami, liderança do povo Yanomami,
conhecido por sua defesa dos direitos dos povos indígenas e pela conservação da floresta amazônica. Tem uma importante atuação nos debates acerca do reconhecimento dos saberes indígenas para refletir e atuar sobre a crise ambiental e humana enfrentada pelo mundo contemporâneo. Os impactos de sua atuação na área dos direitos humanos, na discussão ambiental e das políticas públicas direcionadas aos povos indígenas são altamente expressivos em âmbito nacional e internacional. Convidamos a acadêmica Mariângela Hungria da Cunha para fazer uma saudação aos novos colegas. Por favor. Boa noite. Em nome de todos os acadêmicos, dou as boas-vindas aos novos colegas. Sabemos exatamente o que vocês estão sentindo nesse momento. Um filme passa na mente. São as horas estudando, o esforço, as noites escrevendo, os finais de semana no laboratório, as dificuldades em conseguir o primeiro projeto. Cada orientado e cada experimento que deu certo. A perseverança em repetir quantas vezes fosse necessário o ensaio que deu errado. O despojar-se pela ciência. Investir todas as energias no conhecimento. Escolher não deixar o país apesar das propostas atraentes no exterior. Valorizar cada reagente comprado. Ser cientista no Brasil é ter um trabalho de alta qualidade e saber que pode publicá-lo naquela revista de excelência. Mas com as taxas são muito onerosas para a maioria dos grupos, então optar por outra mais acessível e comprar os reagentes da tese daquele aluno tão promissor. Quem sabe esse aluno não será um próximo colega na ABC, grato pela oportunidade que teve. Sempre comento que no Brasil não fazemos pesquisa, fazemos milagre, porque conseguir o que conseguimos com os recursos que nos dão, definitivamente, Deus é brasileiro e adora a nossa ciência. Mas aqui estamos, felizes, coração batendo forte por algo tão atemporal e imaterial, o merecido reconhecimento de uma vida dedicada à pesquisa. A ABC acredita em vocês. Quem sabe não está aqui o nosso tão sonhado Prêmio Nobel. E contamos com você. Mas os desafios de hoje parecem ser ainda maiores do que chegar a um Nobel. E contamos com vocês para nos ajudar a enfrentá-los. Não tenho dúvidas de que todos aqui têm cérebros preparados para o futuro, nas mais diversas áreas. Nanotecnologia, internet das coisas, bioprospecção da nossa rica biodiversidade, biologia sintética. Estamos capacitados para brilhar. Mas só chegaremos a esse futuro se conseguirmos atravessar o presente. Estamos preparados intelectualmente, mas sucateados na infraestrutura, nos recursos. Um presente incoerente. Como podemos contribuir para mudar isso? Nossas pesquisas levaram o Brasil à potência agrícola tropical e de segurança alimentar. País que produz alimento para 800 milhões de pessoas. Mas que tem alguém com fome pedindo comida em cada esquina. País que anseia e já tem várias soluções tecnológicas e startups prontas para atuar via 5G, mas no qual milhões de crianças estão há meses sem conseguir acessar as aulas e tarefas online. Um país com um dos quadros mais qualificados de cientistas em mitigação na emissão de gases de efeito estufa e recuperação de áreas degradadas, mas onde biomas ardem e a floresta cai. Infelizmente, o presente nos desafia mais que o futuro, e necessitamos de união para atravessá-los. Vamos fazer a ciência que o presente precisa e lutar pelo direito de nos prepararmos para a ciência do futuro. Pode continuar, professora. Sim, vamos em frente. Criativos, resilientes, confiantes. Gostaria de fazer uma menção especial a nós, mulheres.
mulheres de dupla, tripla jornada de trabalho, coração sempre dividido, mas temos essa capacidade de fazer várias coisas ao mesmo tempo. Corrigir uma tese, fazendo almoço de domingo, delinear o próximo experimento enquanto espera o filho sair da escola. Tudo bem, às vezes o almoço queima, mas cá estamos nós. Na ABC, hoje, as mulheres são 17,9%, mas nessa nova turma, somos 42,9%. Muito orgulho. Então, sejam todos bem-vindos, mulheres, homens, de todos os cantos do Brasil. Hoje é um dia de comemorações, alegria, brindes, mas aviso, é só hoje. A partir de amanhã, mangas arregaçadas, porque a responsabilidade de vocês, novos acadêmicos, a partir de agora, será muito maior com o presente e com o futuro da ciência do Brasil. A ABC tem sido guardiã incansável dos valores científicos e da luta por recursos para a pesquisa. E agora, nessa luta, estaremos fortalecidos com esses 21 novos bravos guerreiros que hoje aqui reverenciamos. Parabéns, sejam bem-vindos. Obrigado, professora. Está mudo aí? Para falar em nome da turma de 2021, nós convidamos o acadêmico Arnaldo Lopes Colombo. Boa noite a todos, senhoras e senhores. Gostaria inicialmente de saudar, na pessoa do excelentíssimo senhor ministro de Ciência e Tecnologia, astronauta Marcos Pontes, e do nosso querido presidente, acadêmico Luiz Davidovich, todas as autoridades presentes nessa cerimônia de posse, e na pessoa da minha amiga acadêmica, Helena Nader, todos os membros da ABC, pesquisadores, amigos e familiares que acompanham nossa posse. Inicialmente, devo expressar minha enorme satisfação e sentimento de gratidão em receber a honrosa missão de representar nesse discurso as pesquisadoras e pesquisadores que hoje tomam posse como membros titulares da academia. Como médico e pesquisador da área de doenças infecciosas, entendo que a escolha de meu nome foi fortemente influenciada pelo impacto sanitário, social e econômico da pandemia de Covid. Diante desse fato, vou me permitir apresentar algumas reflexões sobre a gênese e consequência dessa pandemia, no sentido de justificar o chamamento para que todos os acadêmicos das diferentes áreas de saber busquem se engajar em ações que permitam à sociedade brasileira rapidamente atingir um novo patamar de bem-estar individual, social, cultural e econômico. Recentemente, a ONU classificou a pandemia de Covid como a pior crise sistêmica enfrentada pela humanidade desde a fundação deste órgão. Esta pandemia causou a morte de 4,8 milhões de pessoas no mundo todo. Acarretou a redução da empregabilidade, do índice de desenvolvimento humano em países de todos os continentes, além de atrasar a educação de milhões de crianças que foram afastadas de suas escolas por períodos prolongados. Entre os desafios a serem enfrentados pelo sistema de saúde do mundo no período pós-pandemia, importante alertar sobre a necessidade de oferecermos assistência a grande número de indivíduos portadores de sequelas associadas à Covid, uma doença sistêmica, bem como a milhares de pacientes portadores de complicações de doenças crônicas degenerativas e neoplásicas que deixaram de ser atendidos no período pandêmico, quando nossos hospitais estavam lotados, atendendo outra prioridade. É mandatório hoje ampliar a discussão sobre os mecanismos envolvidos na emergência de novos patógenos, pauta prioritária entre aqueles que trabalham com saúde global, reconhecendo o papel neste processo dos desequilíbrios sociais e ambientais advindos de um modelo de desenvolvimento econômico descompromissado com a distribuição de renda, com o progresso social e a necessária harmonia e sustentabilidade do planeta. A gênese das doenças infecciosas causadas por patógenos emergentes nutre-se da cadeia de modificações que estamos promovendo no convívio do homem, o ambiente e o mundo animal. Neste contexto,
atividades econômicas que negligenciam seu impacto sobre o aquecimento do planeta, a poluição ambiental, são corresponsáveis por criar pressão seletiva sobre micro-organismos cuja plasticidade genética, funcional e capacidade adaptativa acabam por transformá-los em novos patógenos aptos a infectarem o homem. Em paralelo, o processo desorganizado de crescimento urbano em nossas cidades promoveu a formação de adensamentos populacionais em bolsões de pobreza, com fragilidades no sistema de oferta e tratamento de água e esgoto, coleta, acondicionamento e transformação de resíduos sólidos. Fenômenos estes que fazem de nossos espaços urbanos ambientes de multiplicação e disseminação de doenças transmissíveis. É em decorrência de todos esses fatores que a sociedade contemporânea enfrenta a sua pior crise sanitária e econômica dos últimos 100 anos. Infelizmente, a nossa capacidade de estabelecer soluções de curto prazo encontra-se eclipsada pelas dificuldades impostas pela polarização política de nossa sociedade, pelas bolhas sociais de intolerância que dificultam o diálogo e a construção de ações coletivas, bem como pelo desprezo à ciência e seus benefícios, manifestos por algumas lideranças e gestores públicos. Apesar das dificuldades que estamos vivendo, é fundamental resgatar e reafirmar nossa capacidade de contribuição para que a sociedade se organize em torno de uma resposta sistêmica e articuladora de múltiplos saberes que leve o nosso país a superar os desafios de momento pós-pandemia. Na busca por vozes aliadas que nos auxiliem a combater a desesperança com a nossa condição humana, sentimento que toma conta de parcela substantiva da sociedade, recorri à leitura de obras de poetas que se preocuparam em registrar sentimentos que acabaram auxiliando a sociedade na superação das dificuldades da crise pós-Primeira Guerra Mundial e por ocasião da emergência de regimes totalitários na Europa. Neste momento, gostaria de compartilhar com vocês um pequeno trecho do poema Mãos Dadas, parte da obra Sentimento do Mundo, escrita por Carlos Drummond de Andrade entre os anos 35 e 40. Não serei o poeta de um mundo caduco, também não cantarei um mundo futuro. Estou preso à vida e olho meus companheiros. Estão taciturnos, mas nutrem grandes esperanças. Entre eles, considero a enorme realidade. O presente é tão grande. Não nos afastemos muito. Vamos de mãos dadas. Não podemos deixar de celebrar a vida, de reafirmar a nossa capacidade de transformação da condição humana. O nosso compromisso com a geração de novos conhecimentos que agreguem valor ao desenvolvimento social e econômico e, sobretudo, o nosso entusiasmo em contribuir para a educação de futuras gerações. Caminhemos de mãos dadas, em busca de um futuro melhor para todos, de um modelo econômico compromissado com o desenvolvimento científico, cultural e estado de bem-estar social, assim como a sustentabilidade do planeta. Revisitando nossa trajetória, é fundamental reconhecer que o trabalho que nos permitiu ingressar como membros titulares da ABC é produto de ações e esforços de um grande coletivo, de professores, funcionários e colaboradores que trabalham em nossas instituições e que merecem nossa gratidão. Da mesma forma, importante reforçar a relevância das FAPs, CNPq, CAPES e FINEP no suporte às atividades do Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia. Há um consenso entre nós de que a estabilidade dessas agências é fundamental para o progresso de nossos indicadores sociais, culturais e econômicos. Por final, agradeço em nome de todos os acadêmicos o suporte incondicional e fundamental que recebemos de nossos pais e familiares. Ao mencionar minha mãe, Tirce, minha esposa, Fernanda, responsável por meu equilíbrio e felicidade há mais de 30 anos, meus filhos, Juliana, Tiago e Vitor, o motivo maior da minha luta em defesa da vida. Expresso nossa gratidão pelo apoio, cumplicidade que desfrutamos de nossos familiares e amigos. Obrigado a todos. Nós agradecemos a participação dos acadêmicos Mariângela Hungria
e Arnaldo Colombo. Neste momento, passamos para a outorga da medalha Henrique Morizzi. A medalha Henrique Morizzi foi criada em 2014 com o propósito de homenagear indivíduos ou instituições que realizem ou tenham realizado contribuições expressivas para a Academia Brasileira de Ciências, bem como para o desenvolvimento da ciência brasileira. Os agraciados são selecionados pela diretoria da ABC. Henrique Charles Morizzi foi o primeiro presidente da Academia Brasileira de Ciências e se manteve na função por 10 anos, tendo sido posteriormente eleito presidente de honra e membro benemérito. Morizzi ficou conhecido como o fundador da física experimental brasileira. Assim foi noticiado quando de seu falecimento, em 19 de março de 1930, aos 69 anos, pelos jornais da época. Ele foi diretor do Observatório Nacional, professor catedrático de Física na Escola Politécnica, membro do Clube de Engenharia e de várias outras sociedades brasileiras, francesas, americanas e italianas. A sua importância para a astronomia, para a física e para a ciência é reconhecida até hoje. Um dos fatos mais destacados foi ter chefiado a comissão que, em 1919, observou o eclipse do Sol na cidade de Sobral e estudou vários fenômenos referentes à forma e à natureza espectroscópica da coroa solar, observando elementos capazes de verificar uma das mais interessantes consequências da teoria da relatividade. Na ABC, Morizzi promoveu os periódicos da ABC, incentivando seus colegas a publicarem na revista os resultados de seus experimentos. Uma de suas contribuições fundamentais foi a de estabelecer desde o início o princípio que prevalece até hoje de eleger para a ABC os melhores cientistas brasileiros. Em 2021, o detentor da medalha Henrique Morizzi será o professor Ildeu de Castro Moreira. Ildeu é professor do Instituto de Física e do Programa de Pós-Graduação em História das Ciências, Ensino de Física e História da Física na UFRJ e do mestrado em Divulgação Científica da Fiocruz. Coordenou a Comissão Executiva do Ano Mundial da Física em 2005, no Brasil, e foi membro da Comissão Interministerial do Centenário do Voo do 14 Bis, em 2006. Era o diretor do Departamento de Popularização e Difusão da Ciência e Tecnologia do MCTI, quando foi criada a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, e coordenou as edições de 2004 a 2012. Como o presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, SBPC, de 2017 a 2021, foi incansável na luta pela defesa do Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia. Conseguiu fortalecer ainda mais a colaboração da SBPC com a ABC e com várias outras instituições importantes de CIT. Ele foi um dos protagonistas na criação da Iniciativa de Ciência e Tecnologia para o Parlamento, o ICTP.br. Foi um dos responsáveis por coordenar a pesquisa histórica do centenário da ABC, junto com José Murilo de Carvalho, e foi o responsável pela digitalização e disponibilização de todo o acervo dos anais da Academia Brasileira de Ciências, desde sua criação em 1929 na hemeroteca da Biblioteca Nacional. Ildeu de Castro Moreira, detentor da medalha Henrique Morizzi 2021. A medalha será entregue pelo presidente da ABC ao professor Ildeu em breve. Bem, eu passo a palavra ao professor Ildeu de Castro Moreira. Professor. Boa noite a todos, boa noite, Ronaldo. Eu cumprimento o presidente da Academia Brasileira de Ciências, o Luiz Davidovich, a diretoria da ABC,
todos os acadêmicos e acadêmicas e a todos os premiados e homenageados hoje. E em nome da doutora Manuela, a quem felicito pela justíssima premiação e pelas colocações importantes que aqui fez, assim como fizeram também a Mariângela e o Arnaldo. Eu cumprimento o ministro Marcos Pontes, o almirante Olsen, o presidente do CNPq, Evaldo Vilela, o doutor Ernei Camargo e a todas as pessoas presentes. Eu agradeço, Luiz, e fico muito honrado em receber a medalha Henrique Morizzi da ABC, por ter também como companheiros medalhistas pessoas de grande destaque na ciência brasileira, a quem admiro muito, como Helena Nader, Jacó Palles e Jorge Guimarães. E o eventual mérito desta medalha deve ser repartido com muita gente, você sabe disso, da SPPC e da ABC, particularmente com amigos e companheiros como você e como Helena em muitas batalhas pela ciência e pela educação. E a outra razão também por me sentir muito feliz e honrado e emocionado é o fato da medalha levar o nome de Henrique Morizzi, como foi apresentado aí, um dos fundadores, né, o primeiro presidente da ABC, um cientista que prestou relevantes trabalhos para a ciência brasileira, diretor do Observatório Nacional, coordenador da Expedição a Sobral, pioneiro da nossa física experimental no Brasil, e também com contribuições muito importantes para a sismologia e a meteorologia. E também montou, pouca gente sabe, né, o primeiro gabinete radiológico do país, para tirar chapas de raio-x, radiografias, e que faliu porque ele era muito generoso e não cobrava pelos exames. Bem, o Morizzi também criou na ABC um fato muito importante para a divulgação e para a comunicação no país, junto com o Roquete Pinto, a nossa primeira estação de rádio, a Rádio Sociedade, um orgulho, certamente, para a Academia Brasileira de Ciências, que foi a primeira a difundir a educação, a ciência e a cultura no nosso país. Além disso, pelo todo esse trabalho, né, em prol da ciência básica, da educação, das instituições científicas, ele foi, de fato, um grande baluarte para o estabelecimento da ciência no Brasil. E eu vou terminar com duas frases dele, em discursos nos primórdios da academia, e ainda plenamente atuais em função do quadro grave da ciência brasileira. Ele dizia: a ciência pura, desinteressada, hoje a gente chamaria da pesquisa básica, ciência básica, da qual nascem as aplicações práticas, tal como da semente resultam a planta e o fruto, é a base da riqueza nacional. As nações que a abandonam ficarão condenadas a serem países de segunda classe. E outra frase sobre o papel da academia, então Sociedade Brasileira de Ciências. A finalidade principal da Sociedade Brasileira de Ciências consiste em espalhar a noção da importância da ciência como fator da prosperidade nacional. Portanto, é muito importante para o Brasil que a ABC continue a cumprir, como tem feito, essa importante finalidade colocada por Henrique Morizzi. Muito obrigado a todos vocês. Bem, vamos então às palavras do presidente da ABC, acadêmico Luiz Davidovich. Boa noite. É emocionante participar dessa cerimônia e já venho com uma emoção grande da sessão que a precedeu a exibição do filme A Última Floresta, incluindo um depoimento do Davi Copenau. Quero cumprimentar aqui o ministro de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovações, astronauta Marcos Pontes, o diretor-geral do Desenvolvimento Nuclear e Tecnológico da Marinha do Brasil, almirante de esquadra Marcos Sampaio Olsen, representando neste ato o comandante da Marinha do Brasil, almirante de esquadra Almir Garnier Santos, o presidente do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, acadêmico Evaldo Ferreira Vilela, o presidente da diretoria executiva da Fundação Conrado Wessel, acadêmico Ernei Felício Plessman de Camargo, e fugindo um pouco ao ritual, cumprimentar também aqui, não poderia deixar de fazê-lo, o professor José Caricati, que é diretor executivo da Fundação Conrado Wessel, que tem acompanhado ao longo dos anos esse prêmio Álvaro Alberto, que tão bem faz a ciência brasileira, ao apontar cientistas notáveis e estimular os jovens para que sigam esses modelos. Todos esses nomes são parceiros, grandes parceiros, nessa caminhada que enfrentamos pela ciência, pela inovação, pelo Brasil, todos eles. Cumprimento a professora Manuela Carneiro da Cunha, acadêmica Manuela Carneiro da Cunha,
referência internacional nos estudos sobre etnologia e antropologia histórica e defensora dos direitos dos povos indígenas do Brasil, pelo merecido prêmio, e cumprimento todos os agraciados pelo CNPq, bem como meus colegas da diretoria da ABC, meus colegas acadêmicos e todos os demais participantes dessa cerimônia e também os que nos assistem pelo YouTube. Parabenizo, em particular, Ildeu de Castro Moreira pela merecida medalha Henrique Morizzi. Ele aqui demonstrou que continua sempre atento à história da ciência no Brasil. Neste ano, devemos festejar também um evento da maior importância para a ciência brasileira, a fundação do CNPq, há 70 anos atrás, pelo almirante Álvaro Alberto, que foi presidente da ABC nos períodos 1935 a 1937 e 1949 a 1951. Foi no segundo período que conseguiu emplacar a ideia, né, da fundação do CNPq, que já era defendida há tempos pela comunidade científica, mas que foi reforçada pelo pós-guerra, pela evidência tragicamente demonstrada em Hiroshima e Nagasaki do poder nuclear e da importância da ciência para o protagonismo das nações. Vem de longe a conexão da Marinha do Brasil com a ciência, evidentemente. A ABC teve também um papel importante na criação do CNPq, através do seu presidente na época e através dos vários debates que ocorreram antes. Desde então, o CNPq tem dado uma contribuição extraordinária ao desenvolvimento científico do país, que tem a vida longa e produtiva, essa grande instituição nacional que homenageio agora na pessoa do seu presidente acadêmico Evaldo Vilela. Aos novos membros titulares e correspondentes da ABC, parabenizo por esta conquista. É com grande alegria que os recebemos na ABC, instituição com 105 anos de existência. Destaco que 43% dos novos membros titulares são mulheres, um avanço sensível em relação à proporção atual de cerca de 18% apenas dos membros titulares na ABC. Essa evolução é alentadora também entre os afiliados, jovens pesquisadores de excelência que, com menos de 40 anos, ingressam nos quadros da ABC por um período de 5 anos. Podem voltar depois como titulares, se eleitos. Neste ano de 2021, tomaram posse 14 mulheres entre os 30 afiliados, uma proporção de 47%, promovida pelo mérito científico dessas pesquisadoras. Eis aí uma consequência importante da evolução da ciência no Brasil, a promoção da equidade de gênero. Temos ainda um longo caminho a trilhar, mas esses números nos motivam e estimulam, nos dão esperança. Cumprimento também nossos novos membros colaboradores, o professor Abílio Baeta Neves e o líder indígena Davi Copenaua, aos quais agradeço a grande contribuição que tem dado ao Brasil. Abílio, pelo seu papel visionário e importante na CAPES, fundamental para o desenvolvimento da ciência nacional e da pós-graduação em particular. Davi, por sua luta que viaja pelo mundo, pela preservação da floresta e da biodiversidade, com prêmios internacionais, palestras em Harvard e outras instituições, e um livro, A Queda do Céu, uma obra magna, uma visão planetária que tem faltado à civilização homogênea em nosso planeta. A presença de vocês enriquece a Academia Brasileira de Ciências. Nesta ocasião, manifesto, em nome da diretoria da ABC, o sentimento de pesar e a solidariedade aos familiares e amigos dos 600 mil mortos pela Covid-19. A ciência avisou, a ciência alertou. Agora, com as vacinas e seguindo as recomendações da ciência, caminhamos, finalmente, para conter essa doença terrível. Assim esperamos. Fica, porém, a memória dessa tragédia que marca a história do país, que marca nossas vidas, envoltas em um luto coletivo, permeado de tristeza e indignação. Devido à pandemia, esta cerimônia ocorre, pela segunda vez, de forma virtual. Durante a pandemia, a ABC tem promovido um intenso trabalho de divulgação e debate de temas relacionados à educação e à ciência. Temos realizado seminários semanais, frequentemente transdisciplinares, alcançando um público ao qual, usualmente, não temos acesso quando realizamos reuniões presenciais, compartilhando o conhecimento científico com a sociedade, como fazemos também nesta reunião magna que hoje se inicia.
Mais de 40 webinários foram realizados no ano passado e continuamos neste ano, incluindo eventos temáticos focados nas pesquisas de nossos membros afiliados. A reunião magna, que hoje se inicia, abordará temas de grande importância para a ciência e para o país. Começamos nesta tarde, como já mencionei, com a exibição do filme A Última Floresta, do qual Davi Copenau é co-roteirista. Teremos palestras magnas e painéis sobre os vírus e os seres humanos, a inteligência artificial e seus impactos no cotidiano, e o Brasil e suas desigualdades, com notáveis cientistas nacionais e internacionais. Agradeço muito aos acadêmicos Rubem Olivem e Edgar Zanotto pela brilhante coordenação desta reunião magna. A pandemia que atinge o mundo e o Brasil em particular é um alerta para repensarmos a sociedade humana e sua relação com o planeta. Mais que nunca, a ciência, em uma perspectiva transdisciplinar, é necessária para enfrentar os grandes desafios globais, todos eles presentes em nosso país. As mudanças climáticas e o Prêmio Nobel de Física, que acabou de ser atribuído, reflete essa preocupação e premia as pesquisas realizadas sobre mudanças climáticas. A poluição do ar e do oceano, as pandemias, a destruição dos biomas, a crise energética, o esgotamento de recursos hídricos, a fome, a desigualdade e a miséria. Paralelamente e paradoxalmente, aparecem novas tecnologias que têm o potencial de produzir mudanças profundas na sociedade humana, como a inteligência artificial, com aplicações em robótica e a perspectiva de máquinas superinteligentes, e o CRISPR, que permite tratar doenças até então incuráveis através da intervenção no DNA, compondo um conjunto de técnicas sofisticadas que permitiram a produção de novas vacinas contra a Covid-19, baseadas em RNA mensageiro em tempo recorde. Em um mundo dicotômico, essas novas tecnologias trazem também preocupações éticas. Coexistem com a miséria, a fome e a desigualdade, e podem amplificar a desigualdade entre os que dominam e os que não dominam essas tecnologias. O Brasil não pode ficar alheio a essas questões. O país necessita, com urgência, de uma mudança de rumo, de um projeto que vise superar suas fragilidades, que esteja necessariamente ancorado na ciência e na inovação disruptiva, que aponte para uma sociedade democrática baseada no conhecimento e na igualdade de oportunidades, para um desenvolvimento sustentável nos âmbitos social, econômico e ambiental. Os sucessivos cortes orçamentários ameaçam, no entanto, a ciência brasileira. E mesmo a perspectiva de que, enfim, seja impedido o contingenciamento do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o FNDCT, tem sido frustrada por manobras que retêm os recursos e impedem sua plena utilização para a pesquisa e o desenvolvimento nas instituições de ciência e tecnologia e na indústria. Graças à pressão e ao trabalho da comunidade científica, alinhada com o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, e graças também a um grupo grande de parlamentares, amigos da ciência no Congresso Nacional, conseguimos liberar uma parte dos recursos do FNDCT, mas ainda temos muito recurso represado e isso precisa ser solucionado em atenção à vontade expressa por ampla maioria pelo Congresso Nacional. Sofre com isso a ciência, padece as universidades, esvai-se a possibilidade de um futuro sustentável para o país, fragilizado pela crescente desindustrialização, pela destruição dos biomas, pela educação básica deficiente, pela grande desigualdade. A crise que atravessamos não impede, no entanto, que festejemos este grande momento na vida da Academia Brasileira de Ciências, que festejemos também os 70 anos do CNPq. É um momento de reconhecimento da excelência da ciência brasileira que nos dá esperança, apesar da crise. Com nossa luta, com nosso trabalho, com nossa ciência, com a excelência hoje reconhecida e celebrada, conseguiríamos superar a crise e mudar o país, celebrando a vida, a diversidade e o conhecimento. Parabenizo, mais uma vez, os novos membros pelo destaque que alcançaram em suas carreiras científicas e convido-os a participar das atividades da ABC, contribuindo para o desenvolvimento do país. A acadêmica Mariângela Hungria já falou sobre isso com vocês. Precisamos de vocês. Venham lutar conosco.
Muito obrigado. Vamos então às palavras do ministro de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovações, astronauta Marcos Pontes. Boa noite, boa noite, boa noite a todos. Vocês podem me ver? Ok, não sei se estão recebendo meu áudio, então, ok. Então, boa noite a todos. Gostaria inicialmente de cumprimentar o diretor-geral de Desenvolvimento Nuclear e Tecnológico da Marinha do Brasil, o almirante de esquadra Marcos Sampaio Olsen, representando o almirante de esquadra Almir Garnier Santos, né, o nosso comandante da Marinha. Cumprimentar meu caro, né, professor Evaldo Vilela, né, pelo trabalho que faz no CNPq, e que eu tenho muito orgulho, né, de tê-lo aqui trabalhando conosco, né, nessa luta pela ciência do Brasil. Cumprimentar meu caro professor Luiz Davidovich, né, pelo trabalho que faz na Academia Brasileira de Ciências, que também é uma luta constante aqui conosco. Cumprimentar o presidente da diretoria executiva da Fundação Conrado Wessel, Ernei Felício de Camargo. Cumprimentar o nosso presidente da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, a professora Cláudia Mancini Toledo, e a todos aqueles que nos assistem hoje nessa cerimônia tão importante. Antes de mais nada, eu gostaria de ressaltar essa parceria, né, do CNPq e o MCTI, obviamente conectado ao CNPq, com a Marinha do Brasil, a Fundação Conrado Wessel, para o Prêmio Almirante Alves, que é extremamente importante e inspiradora, né? Nós vivemos um momento de pandemia, né? Sem dúvida nenhuma, isso muda a nossa vida, isso muda as perspectivas e isso também muda a maneira como nós vemos a ciência, né, do planeta como um todo. Nunca a ciência foi tão necessária, né, nos últimos tempos, e tão relembrada. E é importante que nós possamos aprender com essa pandemia, não só da importância da ciência, que sempre respondeu de maneira rápida, de maneira eficiente a todas as necessidades da humanidade, mas também da importância da união e do compartilhamento de informação, e que nós possamos trabalhar juntos nesse nosso planeta, né, nessa nossa bonita espaçonave que a gente chama Terra, e que é importante que todos nós possamos trabalhar não só para sobrevivência da nossa espécie na superfície desse planeta, mas da sobrevivência do próprio planeta como um todo. E a ciência é a única resposta, é a única arma que nós temos para vencer essa batalha. E é uma batalha grande que precisa ser vencida não só por nós, mas pelos nossos filhos e netos, né, por todas as futuras gerações. A gente precisa aprender com a pandemia. E é preciso que nós estejamos preparados para as próximas. Infelizmente, vão acontecer outras, e nós precisamos aprender com tudo isso. Eu gostaria de ressaltar o trabalho dos nossos cientistas ao longo desse tempo de pandemia. Eu tenho muito orgulho do trabalho que tem sido feito pelos nossos cientistas, dos resultados que têm sido obtidos pelos nossos cientistas. Lógico que existem todo um evento no planeta como um todo, mas é importante ressaltar a nossa ciência aqui no Brasil, o que tem sido feito, né, durante essa pandemia, os resultados rápidos que têm sido apresentados, apesar de todas as dificuldades. É importante sempre ressaltar isso. É importante ressaltar também que a ciência ela não se faz sem recursos, é importante ter recursos necessários, né, para se tocar todos esses projetos. E a liberação do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico foi feito graças a um trabalho de união, um trabalho conjunto, né, de toda a comunidade científica, do setor produtivo, do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações, do Congresso Nacional. Eu diria que praticamente todo o Congresso tem ajudado a ciência. Hoje eu estive no Congresso Nacional falando sobre a importância da ciência, e eu ressaltei exatamente esses pontos que eu estou falando agora. A importância de nós termos a liberação desses recursos do FNDCT de forma integral,
e que nós tenhamos aí os recursos não reembolsáveis com um percentual adequado, e que isso seja feito através do Conselho Diretor do FNDCT. Isso é extremamente importante a gente ter isso em mente, e é através desses recursos que nós conseguiremos, né, colocar um ponto de inflexão nessa história e reverter o quadro de baixo orçamento que nós temos tido. Lembrando sempre que existe uma diferença entre o FNDCT, que tem sua governança própria, e o orçamento do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações, que é da onde a gente faz o custeio das nossas unidades de pesquisa. Hoje eu falei, vamos dizer assim, de uma forma bastante incisiva isso também no Congresso Nacional, essa importância. Mas hoje é um dia de comemoração, é um dia importante, né, para parabenizar a nossa Academia Brasileira de Ciências, parabenizar a todos os pesquisadores, né, que compõem a academia, parabenizar os novos acadêmicos. Eu cumprimento, né, em nome aqui do meu parceiro aqui de luta, né, constante, o doutor Marcelo Morales, né, o secretário de Pesquisa e Formação aqui no Ministério, que tem feito um trabalho excelente durante essa pandemia, né, é da área dele também, é um médico, e durante essa pandemia, com o desenvolvimento rapidamente de novas vacinas com tecnologia nacional, novos testes diagnósticos 100% nacionais e tantos outros desenvolvimentos que têm sido feitos através da Rede Vírus NCTI, né, que foi criada através da ideia do Dr. Marcelo Morales aqui, um mês antes da pandemia. Foi a diretriz dessa Rede Vírus, vamos dizer assim, as diretrizes da Rede Vírus e a estratégia traçada pela Rede Vírus que nos deram resultados, né, expressivos para isso. Aliás, nesse mês a gente comemora aí, vai ser a primeira aplicação de uma vacina nacional, né, em teste clínico aqui no Brasil também, graças a esse trabalho. Importante ressaltar, né, esse trabalho que tem sido feito. Gostaria de cumprimentar também o meu caro Ildeu, né, pelo prêmio, e estava falando ali da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Aliás, nós estamos agora no mês nacional de Ciência, Tecnologia e Inovações, né, onde nós temos a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Eu participei junto lá no Rio de Janeiro daquele trem, né, da ciência, que aquilo eu nunca esqueço. É importante a divulgação científica para trazer os novos jovens e os jovens para dentro da ciência e tecnologia, né, e todo esse trabalho feito. Então, parabéns pelo prêmio. Parabenizar também a professora Maria Manuela pelo trabalho, pelo prêmio recebido, né, sem dúvida nenhuma merecido. E é importante gratidão, né? O meu pai me falava muito isso, aliás, lembrei agora do seu Virgílio, né, meu pai. Gratidão é uma coisa extremamente importante. Eu tenho agradecimento a todas as pessoas que lutam pela ciência, e o passado construído pelo almirante Álvaro Alberto, a inspiração através das coisas que ele fez ao longo da vida, e de todos aqueles que fizeram pela nossa ciência, que muitas vezes não são lembrados, mas todas essas pessoas que construíram esse caminho que nós temos hoje, e lembrar que a ciência, a tecnologia é uma maneira de reduzir essas diferenças sociais que, infelizmente, nós temos no nosso país, nosso gigante país, e só através da ciência, tecnologia e inovações é que a gente pode ter um desenvolvimento econômico e social realmente sustentável, né, em todos os sentidos de sustentável, né. É importante a gente lembrar que isso é possível de ser feito graças ao trabalho, né, persistente, né, de todos nós para a ciência. E, com isso, inspirar os jovens também para as carreiras de ciência e tecnologia. Quem me conhece sabe o quanto que eu falo disso. Muitas vezes falam que eu falo até algumas vezes mais de educação do que de ciência e tecnologia, porque a educação está na base de tudo. A gente precisa ter essa atração desses jovens, e, em especial, como foi lembrado durante, também das nossas meninas para as carreiras de ciência e tecnologia. Isso é uma coisa que o Ministério tem feito, a gente tem lutado muito por isso, né, para trazer mais meninas, incentivando desde lá de meninas da ciência, agora Women in Space. A gente vai ter agora em Dubai todo um evento voltado para isso, e muitas outras ações no meio, até mulheres inovadoras, né, as nossas empreendedoras, mas nós precisamos ter a participação maior das mulheres, né, na ciência como um todo.
E, finalmente, né, só para não alongar tanto aqui, já que eu falei do meu pai, eu lembrei de uma coisa que meu pai costumava me falar, né, e principalmente eu lembro muito disso, ele me falando ali, quando ele já estava próximo, né, dos últimos anos dele ali, ele morreu com 91 anos de idade, e ele me falou uma coisa muito interessante que eu nunca esqueci. Ele falou assim: olha, o importante não é aquilo que você faz na vida para você, né? O importante é aquilo que você faz na vida para os outros. E eu acho que a ciência é isso aí. Obrigado. Bem, nós agradecemos a todos os participantes que abrilhantaram esse evento e aos espectadores que nos acompanharam através das redes sociais. Uma boa noite a todos e até a próxima.